Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Raio de Sol. Desta feita, vamos ter hoje como palestrante o nosso amigo Fábio, que vai falar por que sofremos. Será que Deus existe? É um tema que vem bem no momento de reflexão de todos os acontecimentos que estão se passando conosco e certamente trará esclarecimento e consolo para todos os irmãos que participarem dessa palestra. Nós vamos iniciar a nossa palestra, primeiramente, lendo uma mensagem do livro Fonte Viva. A mensagem é: se soubéssemos. Depois da mensagem, vamos fazer uma prece inicial e, em seguida, passamos a palavra para o nosso palestrante Fábio Costa. Então vamos lá. Se soubéssemos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, disse Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus, em sua infinita misericórdia, e o nosso Mestre Jesus sempre seja o nosso amparo e a nossa consolação para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, para os momentos em que necessitamos de paz e harmonia. Que este sábado possa ser um sábado abençoado a todos quanto estão com o pensamento voltado a Ti. E todos aqueles que rogam pela Tua presença, ou mesmo aqueles que Te ignoram na indiferença, que sejam perdoados, como Tu mesmo coloca em Tuas palavras e em Teu exemplo. E que todos nós possamos compreender as leis divinas, imutáveis, para que possamos ter uma vida mais feliz. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco neste momento e toda a nossa caminhada. Que assim seja. Senhores, então, passamos a palavra agora para o nosso irmão Fábio, que vai conduzir a nossa palestra. Fábio. Agradeço inicialmente aos irmãos do Centro Espírita Raio do Sol. Após um período de recesso, estamos voltando com as atividades de palestras. Agradeço ao meu amigo Ricardo Medina, que se prontificou agora a fazer a abertura desse nosso trabalho, ao nosso irmão Nilson, que é o responsável por toda essa parte técnica dessa nossa atividade de palestras. Então,
Que Jesus esteja com vocês em cada momento e que é uma felicidade muito grande ver irmãos abnegados à ajuda. E do mesmo modo que eu estou falando do trabalho dos irmãos que se prontificaram a trabalhar em prol de ajuda, de esclarecimentos para fatos positivos, vemos também irmãos se prontificando a estar gastando o seu tempo em estar espalhando notícias ruins, notícias que prejudicam a todos, notícias que deixam pessoas nervosas, notícias que fazem pessoas tomarem decisões erradas, pessoas que caluniam, pessoas que acusam, muitas vezes injustamente. Aí daí vem a pergunta: por que a gente sofre? Será que a gente tem um Deus injusto? Será que, sinceramente, Deus está lá em cima olhando e fala, não, eu escolhi aquele ali para sofrer. Então, aquele ali, ele vai sofrer todas as agruras que podem. Mas eu simpatizei com aquele outro ali, e aquele ali vai ter uma vida mais calma. Sinceramente, precisa ter muito senso para acreditar que Deus, assim como nós o conhecemos, soberanamente justo e bom, que ele mantém uma equidade de ações para todos os seus filhos do universo. Nós não somos privilegiados aqui no planeta Terra, que é um planeta mínimo em comparado a diversas estrelas ou diversos outros planetas no universo. Nós não somos privilegiados de sermos a única raça inteligente do universo. Seria uma incongruência gigante a gente achar que está num universo desse tamanho, que não tem ninguém que estime o seu tamanho com certeza. Temos apenas algumas medições para os nossos olhos, os nossos pensamentos, para o que a gente acredita. Temos que ter uma noção de espaço, mas ninguém consegue mensurar o tamanho dessa brincadeirinha que é o universo. Só para a gente ver essa brincadeira chamada universo, para a gente ver o tamanho do que é Deus, porque a gente não pode chegar e perguntar quem é Deus, porque se a gente perguntar quem é Deus, a gente vai estar minimizando ele. Quem é algo? Nós não sabemos. Tanto é que Allan Kardec, a primeira pergunta que abriu o Livro dos Espíritos, fala, sabiamente ele perguntou, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, só para a gente voltar à comparação do tamanho do universo, estima-se que o universo, de ponta a ponta, já que a gente sabe que o universo, ou estamos chegando lá estudando que o universo é algo infinito, mas nós, nesse estágio que nós estamos, temos a necessidade de mensurar algum tamanho. Então, estima-se que o universo tem 6 bilhões de anos-luz de uma ponta a outra. Só para a gente imaginar essa brincadeira, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, imagina, daqui no Japão, dá aproximadamente 20 mil quilômetros. Em um segundo, 2, nesse tempo, 2, a luz vai lá e volta 15 vezes. Imagina 6 bilhões de anos percorrendo isso aí. Então, é uma grandiosidade que nós não temos a noção ainda do que é. Mas, à medida que nós estamos evoluindo, moral e intelectualmente, nós vamos começando a entender os desígnios de Deus. Vamos começando a entender a intimidade de Deus, assim como Jesus a conhece. Jesus conhece a intimidade de Deus. Jesus é um dos espíritos crísticos que Deus delegou a missão de auxiliar outro sem número de espíritos a evoluir. Aí daí vem a pergunta, por que sofremos? Por que eu, que procuro fazer tudo correto hoje, sofro, tenho problema de saúde, tenho problemas financeiros, tenho problemas de relacionamento com a família? E por que meu vizinho, que a gente sabe que esse meu vizinho faz tudo errado,
Quem puder prejudicar, ele prejudica. A família dele vive na maior pressão do mundo que ele coloca. O camarada tem diversas pessoas, diversos relacionamentos fora, e aparentemente esse camarada é feliz. Por que que ele é feliz e eu não? Será que Deus é justo? Será que Deus foi justo comigo para eu estar sofrendo e ele não? Então são perguntas tipo essa que nós nos fazemos. Onde é que a gente encontra justificativa numa criança que nasce com câncer? Onde é que a gente encontra justificativa numa criança que nasce anencéfala? Onde é que a gente encontra justificativa numa criança que nasce já fadada aos nossos olhos carnais a sofrer? Todas essas justificativas, elas só se concluem, se completam, quando a gente coloca uma palavra e um termo na mesa, chamado reencarnação. O que é reencarnação? É o espírito que foi criado por Deus simples e ignorante, e ele vem evoluindo através dos séculos, dos milênios, dos milhões, dos bilhões de anos. Ele vem evoluindo até um dia se tornar um espírito perfeito, que é o objetivo de todos nós. Nós podemos passar um sem número de anos, de séculos, mas um dia seremos chamados à responsabilidade para evoluir. E se a gente vai evoluir, a gente vai ser um espírito perfeito, qual o mérito que a gente teria se nós já tivéssemos nascido ou se Deus já tivesse criado um bom, perfeito e um ruim? Qual o mérito que Jesus teria se Deus já o tivesse criado Jesus? Fala, não, eu vou criar o Jesus, o espírito perfeito, para ele tomar conta dos outros espíritos que eu vou criar imperfeitos, que vão ter que aprender com o dia a dia das suas ações. Onde é que estaria o mérito de Jesus, que já foi criado perfeito? Não teria mérito. Então Jesus, assim como nós, ele passou por todas essas amarguras, por todas essas indecisões, por todas as decisões erradas que nós passamos. Há quanto tempo isso? Não se tem ideia. Sabemos que quando Deus foi criar esse planeta, ele incumbiu Jesus de assumir essa tarefa. Então, Jesus, ele é um co-criador do planeta. Esse planeta Terra tem aproximadamente 4,5 a 5 bilhões de anos, segundo a geologia. Então, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Então, quanto tempo Jesus, um espírito, precisou para evoluir? Nós não temos essas informações. Não sabemos essas informações, são apenas algumas hipóteses, algumas. O Haroldo Dutra, numa de suas palestras, um palestrante fantástico, um estudioso fantástico, brincando sobre espíritos crísticos, que é Jesus é um espírito crístico, falou, olha, Jesus deve ter 50 bilhões de anos, o espírito dele. Talvez as galáxias que Jesus evoluiu nem existam mais, mas o espírito de Jesus está aí, nobre, um espírito pujante, um espírito que nos dá lições de humildade, lições de aprendizado diariamente. E isso acontece conosco. Se a gente começar a olhar ao longo da história, vou só citar alguns nomes que eu imagino que muita gente vai saber. Como nós estamos agora no século XXI, vamos falar uma pessoa do século passado. Adolf Hitler. Falar outra pessoa um pouco mais para trás. Napoleão Bonaparte. Aí a gente vai voltando na história. A gente começa a ver aqueles espanhóis que vieram para a América, dizimaram populações. Vamos voltar para o Império Romano, Alarico, os próprios imperadores romanos, Gengis Khan, os imperadores chineses que a gente vai vendo aí. Se a gente vier para os dias, ou para os momentos atuais agora, a gente começa a ver Saddam Hussein, começa a ver essas pessoas, esses ditadores africanos que têm o poder na mão e ceifam com suas ações a vida de tanta gente. Como
é que a gente imagina que uma pessoa dessa vai se redimir perante a lei de causa e efeito? Porque Jesus, ele sabe que o mal que nós fazemos é por ignorância. A partir do momento que alguém sabe e tem a noção que está fazendo coisa errada, ele deixa de fazer. Até aquelas pessoas que têm problemas mentais também não fazem, quando eles sabem que estão fazendo isso. Mas até chegar nesse nível de aprendizado, eles vão cometendo falhas. Em momento algum, Hitler achou que estava fazendo coisa errada quando ele comandou aquele extermínio aos judeus, que é algo extremamente lamentável na história da humanidade. Para Hitler, ele estava fazendo algo certo. Por quê? Porque o espírito dele, na sua maturidade que tinha, achou que aquilo era algo coerente a ele fazer. E olha quantos milhões de vidas foram ceifadas. Mas quando a gente vai olhar pela lei de causa e efeito, sabemos que também aqueles milhões de vidas que foram ceifadas tiveram seus passados a resgatar. Mas como é que a gente imagina que um espírito desse feito Hitler, um espírito feito Alarico, conquistador romano, ele vai pagar, ele vai começar a limpar sua consciência? Através do sofrimento. Temos a certeza absoluta, nós que estudamos, que acreditamos na reencarnação, que estudamos na imortalidade da alma, e que o espírito, através dos tempos, ele vai reencarnando em situações diferentes para aprendizado, é dado a cada momento a oportunidade para ele corrigir suas faltas. Nem o espírito que vem a esse planeta reencarnar, ele vem aqui para errar, não. Ele vem aqui com a melhor das propostas. Mas como nós somos ainda seres em evolução e temos diversas contas para trás, nós sofremos. Parece simples assim a conta, mas todos nós estamos sujeitos, subordinados a uma lei chamada lei de causa e efeito. Eu vou sofrer ou eu vou ter que expiar amanhã aquilo que eu fizer de errado hoje. Então, se eu estou tendo problemas de saúde, se eu estou tendo problemas financeiros, se eu estou tendo problemas de relacionamento, se eu tenho um filho difícil, se eu tenho uma esposa difícil, se eu tenho um marido difícil, é porque nós estamos resgatando débitos passados. E por mais difícil que pareça para a gente agradecer o sofrimento, já pensou? A gente bota a mão na cabeça, vê uma pessoa sofrendo por ter perdido o seu filho e ter que agradecer a Deus por uma situação dessa. Como é difícil isso? Imaginemos o altruísmo de uma pessoa que consiga fazer isso. Mas, geralmente, as pessoas que têm ciência, que acreditam que já vivemos muitas coisas para trás e teremos muitas coisas para frente para viver, ele consegue uma aceitação maior. É por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido falado por Jesus? Ei que vô-lo darei quando tiveres condições, o Consolador prometido. Porque é aquela certeza que a gente só vai perder essa veste carnal. O nosso espírito continua forte, continua do mesmo jeito que nós estamos. A gente pensa, e temos esse ditado, que todo mundo, quando morre, vira santo. Existe até um fato humorístico que existia uma missa de extrema unção e o padre estava lendo lá um discurso falando sobre a memória do pai de família que tinha reencarnado, que tinha desencarnado, e ele começou a elogiar tanto que a mãe, a viúva, teve até dúvida, pediu para o filho olhar, será que ele está falando da pessoa correta? Porque o padre estava exaltando tanto ele, que nós sabemos que não é assim. As deficiências que nós temos agora não são deficiências do corpo, são deficiências do espírito. Imaginemos o nosso corpo apenas como um carro. O carro está parado ali na frente. O que o carro precisa? De alguém inteligente para sentar
e utilizar o carro de modo que faça os comandos que ele precisa. Então, quem que está dirigindo o carro? É o ser inteligente. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo não faz o errado. O nosso corpo traz as mazelas que o espírito precisa para poder evoluir, para poder espiar, para poder provar. Então, quando vemos as mazelas do corpo, não são as mazelas trazidas pelo espírito. E é por isso que nós sofremos. Então, se a gente pega uma figura de um Hitler, como é que o Hitler vai pagar esse tanto de irmãos que ele ordenou a morte, imputadas a ele? Claro que ele não fez sozinho. Cada um que cometeu essas ações negativas vai ter que pagar por si. Cada um vai pagar no seu nível, no seu grau de cometimento. Mas o grande nome dessa história que eu vou me ater aqui agora é Hitler. Como é que a gente imagina que Hitler vai sofrer? Não temos como imaginar que ele vai sofrer, vai para o inferno e vai ficar lá num caldeirão de enxofre e daqui a pouco vem uma lâmina e todo mundo baixa a cabeça no enxofre, sobe a cabeça do enxofre, baixa a cabeça do enxofre, sobe a cabeça do enxofre, até um dia de um juízo final. Nós que estudamos espiritismo, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na decodificação passada, arrumada por Allan Kardec. Allan Kardec foi um ser fantástico. Já teve que ter uma preparação prévia gigante. Mas Allan Kardec, ele simplesmente organizou as ideias passadas pelos espíritos. Então, o espiritismo não é a religião do Allan Kardec, não é a doutrina do Allan Kardec. Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Os espíritos passaram para Allan Kardec e ele sabiamente, magistralmente, ele consolidou, igual se faz a receita de um bolo. Allan Kardec consolidou bonitinho, passou lá, e isso serve para a gente de estudos. Já vemos aí há mais de 150 anos estudando as obras do Allan Kardec. Então é justamente isso que acontece. Os espíritos eles já têm a ciência, quando eles vão reencarnar, daquilo que eles cometeram no passado. Agora, para a gente não moldar ou não direcionar nossas ações, existem apenas leves impressões daquilo que nós fomos ou do que nós vemos no passado. Se não fosse assim, como é que justificaria uma mãe odiar seu filho se não tivesse nada passado? Não consigo compreender uma coisa dessa. Entre os amores mais puros que nós temos nesse planeta, que nós ainda não sabemos amar. Estamos muito longe disso, mas estamos nos esforçando para aprender. Nós estamos naquele iniciozinho da alfabetização, aprendendo. E como é que a gente aprende? Vendo exemplos de espíritos que já passaram pelos problemas que nós passamos, pelas dúvidas e incertezas que nós passamos, conseguiram vencer esse período e vieram aqui nos ensinar. Então, é justamente isso que nós estamos passando. Se a gente for equiparar com o professor vai lá, faz a sua alfabetização, faz o seu ensino primário, seu ensino médio, vai para a faculdade, aprende determinado assunto e volta para ensinar aquilo que ele aprendeu. E a mesma analogia dos espíritos. Nós, quando eu falo os espíritos, falo nós. Nós estamos num estágio baixo ainda de evolução, evolutivo, nós estamos aprendendo ainda a amar. Nós estamos nos preparando para passarmos do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Como eu já falei, nós precisamos de algum parâmetro de números. Então, um pequeno parâmetro de números, só para a gente poder imaginar, existem algumas escalas diferentes de mundos. Então, existem os mundos primitivos. Imaginemos a Terra, quando a gente vai estudar aquelas aulas de geografia. A Terra, no começo, aquela bola incandescente, cheia de lava, depois começaram a vir chuvas, com a chuva houve o resfriamento. Aquilo é um mundo primitivo. Quando esse mundo estava em condições de receber espíritos um pouco mais burilados do que os espíritos que habitam os mundos primitivos,
ele começou a receber os espíritos de nós que estamos aqui vivendo hoje, que nós já tivemos no estágio primitivo. Então, o segundo estágio é o mundo de expiações e provas. O que é o mundo de expiações e provas? É aquele mundo em que nós precisamos evoluir, temos uma leve ciência do que é bem ou mal, porém, o mal ainda predomina bastante sobre as ações boas. Por isso que nesse mundo a gente vê tanta inveja, tanto egoísmo, tantas ações negativas, tantas desavenças. Já tivemos momentos piores. Se a gente for olhar a história da humanidade, já tivemos momentos muito piores. Mas aí vem uma pandemia no século XXI, a qual essa pandemia nos faz, mais uma vez, tentar nos reinventar. É Deus nos lembrando que nós precisamos nos reinventar de novo. E qual é essa reinvenção? É isso aqui que nós estamos fazendo? Porque antigamente não existia, era algo inimaginável uma conferência dessa via internet, feito nós estamos fazendo, via sala virtual. Mas o que é reinvenção que esse mundo está nos exigindo? É a reinvenção de nós ajudarmos o próximo. Quantas ações de médicos, quantas ações de enfermeiros, quantas ações de pessoas que nós vimos abnegadas num período mais crítico desta pandemia? E todas essas ações positivas, nós carregamos conosco duas sacolinhas. Uma sacolinha a gente joga uma moedinha quando a gente faz uma ação positiva, e outra a gente joga uma moedinha quando a gente faz uma ação negativa. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não vai ser cobrado lá porque a gente é doutor, pós-doutor em alguma coisa, não. A gente vai ser cobrado por aquilo que a gente fez de positivo. Por quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, nem que seja de coração uma pessoa que a gente ajudou, a gente ganha méritos. Então, esse mundo de expiações e provas que nós estamos vivendo, esse mundo ainda que é uma miscelânea. A gente vive num liquidificador, o qual nós vemos pessoas já com atitudes positivas, convivendo com pessoas de atitudes negativas, e existem todas aquelas de meio termo de ações, e todas elas se convivendo, aprendendo uma com a outra, mutuamente. E nesse momento, o mundo está passando a sua vibração para a terceira fase do planeta, que é um planeta em regeneração. Olha, em regeneração. O que é esse planeta em regeneração? É aquele em que os irmãos que vão ficar aqui são aqueles irmãos que já começaram a acordar para o bem, começaram a acordar para as ações positivas, e eles simplesmente estão dispostos a querer prosseguir nesse mundo de tentativa. Então, temos essa terceira fase de mundo em regeneração. Aí nós vemos, depois desse mundo de regeneração, uma quarta categoria de mundo é um mundo feliz, a qual o bem já predomina. Nesse mundo feliz, a gente já não vai mais ver essas ações lamentáveis de inveja, de egoísmo, de um matando o outro, de um roubando o outro, e um difamando o outro. A gente já não vai ver isso. No mundo em regeneração, nós ainda veremos isso. Só que estaremos trabalhando para que isso fique para o passado. E aqueles espíritos que conseguirem deixar isso para o passado vão seguir para o mundo feliz. E depois dos mundos felizes, existem os mundos crísticos, que são os mundos dos espíritos equiparados a Jesus. Os espíritos que já começaram aqui, entendem a essência de Deus. Esse caminho, para chegar no mundo feliz, nós temos. O que é que existe depois do mundo feliz? Eu queria saber também. Eu, sinceramente, queria saber o que é que se faz no mundo feliz, porque eu já me parei várias vezes para pensar. Eu imagino, olha, Chico Xavier. Por exemplo, Chico Xavier foi uma alma, um espírito caridoso que veio aqui. Todas as suas ações sempre foram voltadas para o bem. Uma pessoa ímpar entre aquelas que nasceram nesse planeta. Não vou entrar na escala reencarnatória de Chico Xavier, mas temos algumas informações de alguns que ele já foi alguns benfeitores, que ele já foi algum desses benfeitores
que temos aí de referência na história, mas não vou entrar nesse mérito. Então, Chico Xavier, um espírito puro, um espírito bom, que também tinha sua parcela de sofrimento, porque ele ainda tinha coisas a resgatar. Mas já pensou um mundo em que Chico Xavier, todo mundo é igual ao Chico Xavier, onde a gente já não vai mais ver violência, onde a gente vai ver a ajuda ao próximo, o amor como premissa desse mundo, mas Chico Xavier também não é um espírito elevado. Ele é um espírito em evolução. Ele não é um espírito puro. Ele é um espírito ainda trabalhando. O único espírito puro que já pisou nesse planeta foi Jesus. Fora ele, todos os outros espíritos que vieram, que vêm aqui, que estão coordenando os trabalhos, são espíritos em evolução. Quem foi Maria, quem foi Paulo, todos esses, vemos aí a história deles, cometeram erros. Paulo cometeu erro, como Saulo de Tarso cometeu erro. Depois mudou de nome para Paulo, mudou suas ações, conseguiu um crédito muito grande evolutivo com isso, porque ele conseguiu entender a mensagem de Jesus, conseguiu colocar o amor que Jesus pregou como pensamento, como modo de vida, e conseguiu dar um salto evolutivo nisso aí. Mas não livrou Paulo dos sofrimentos que ele teve para isso. Mas a partir do momento que o espírito chega no mundo feliz, que ele evoluiu, ele não tem mais a necessidade de sofrer. Jesus, como ele não tinha mais débitos a pagar, ninguém se recorda de Jesus ter pego catapora, de Jesus ter pego sarampo, de Jesus ter tido dor de cabeça, de Jesus sofrer dor de barriga, porque já era um espírito que não tinha mais essa necessidade ainda. Ele não tinha mais essa necessidade, não tinha mais débitos a pagar que precisasse espiar na carne. Então, resumindo, o sofrimento é justamente isso. O sofrimento são os débitos que nós, que fique bem claro, nós causamos e que nós somos o único responsável por acabar. E como é que a gente deixa de sofrer? Mudando nossas atitudes. A partir do momento em que você sabe que existe uma vida depois dessa, que você sabe que o que vai ficar aqui é o corpo que vai voltar à Terra e vai ser dizimado por bactérias e isso tudo, mas o seu espírito vai permanecer pujante, você já começa a mexer um pouco nas suas atitudes. Você já começa a mudar um pouco a sua visão. Então, aqueles irmãos que têm a ciência que existe uma vida após a vida, que existe uma vida pujante, depois que o corpo cessar as suas ações biológicas, esses irmãos começam a pensar um pouco diferente. Por quê? Porque inicialmente eles ficam com medo de fazer, a verdade é essa. Eles ficam com medo de fazer. Ah, não vou fazer uma coisa errada porque... Por exemplo, o Fábio, que acredita na vida após a vida. Eu acredito piamente que quando esse corpo biológico, que eu preciso cuidar muito bem dele, e não cuido tanto assim, cessar suas atividades, o espírito vai se libertar dele. E aí, quando o espírito chega lá, que ele se vê livre do corpo, o que é que eu vou apresentar lá pela frente? Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, o Fábio, talvez independente da situação, que a gente não pode afirmar, não tenho vontade de tentar atentar contra a vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu sei que essa outra pessoa simplesmente não vai morrer. Vai cessar o corpo dela e eu vou arrumar um espírito obsessor para querer se vingar de mim. E ainda vou arrumar um problemão danado que eu vou ter que sanar lá na frente. Então, isso é uma vantagem para mim de acreditar na vida após a vida. Quantos irmãos a gente vê? Ah, não, fulano vai fazer a pena de morte. Mas a pena de morte não existe. Não vai resolver nada, porque o espírito simplesmente vai cessar do corpo e vai ser aquele espírito revoltado. E aqueles que ordenaram, aqueles que executaram, aqueles que torceram, cada um, de acordo com o seu grau de responsabilidade, vai ter que fazer o pagamento daquela dívida que cometeram.
Imaginemos aí, nessas guerras aí, imaginemos países que a gente vê que tem pessoas que, por erros administrativos, por erro de ganância, de egoísmo, tem levado outros milhões e milhões de pessoas a sucumbirem à fome, a sucumbirem ao sofrimento. Como é que será que essas pessoas vão pagar? Como é que será que essas pessoas vão quitar seus débitos perante a justiça de Deus? Que não seja o sofrimento. Temos a história do Jesus Gonçalves, que Jesus Gonçalves, em reencarnações anteriores, ele foi Alarico I. Alarico I desafiou o Império Romano. Um general e travou batalhas terríveis contra Roma. Ele houve o reconhecimento das suas más atitudes no mundo espiritual, e ele começou o seu processo de burilamento. Ele começou o processo de burilamento, porque a gente pensa o seguinte: eu vou fazer coisa errada a vida toda. Tudo de ruim eu vou fazer, mas quando chegar no final da vida, eu vou chegar para Deus, vou me arrepender e vou estar salvo, vou sentar ao trono ao lado direito de Deus. Vou sentar ao trono ao lado direito do pai Abraão. Era muito simples que isso acontecesse. Aí eu ia pegar, podia fazer a coisa errada que eu quisesse. Quando eu já estivesse perto do meu desencarne, eu ia lá, me arrependia de coração e estava tudo resolvido. Mas será que é tão simples assim? E aquilo que eu fiz de errado? Aquelas pessoas que eu prejudiquei, que ficaram lá atrás, como é que eu vou pagar meu débito com elas? Por quê? Para eu poder evoluir um dia, eu vou ter que quitar todos os débitos que eu cometi. Notem que eu estou falando em primeira pessoa. Que eu quitar, que eu cometi. Por quê? Porque o único responsável pelos erros sou eu. Existe aquela passagem lá de a quem muito é dado, muito é cobrado. A partir do momento que você toma ciência, ainda na sua lucidez de espírito encarnado, que existe um mundo extracorpóreo, que existe um mundo espiritual, que existem espíritos prontos para te ajudar, mas também que existem espíritos prontos para entrar contigo em qualquer empreitada negativa, e eu continuo errando, eu estou errando muito mais consciente, e o grau de erro vai ser muito maior agora do que, por exemplo, se a gente pegar um aborígene daquele lá da Austrália, que a gente vê lá no Discovery Channel, aqueles aborígenes lá da Austrália, aqueles indígenas de tribos aí perdidas que vivem como viviam ainda há 2.000 anos atrás. Que nasce uma criança com problema, nasce uma criança que não seja saudável, eles matam e enterram na hora. Então, para eles, a punição, a expiação, não vou falar essa palavra punição, a expiação para eles é menor do que para mim, que eu tenho ciência da vida após a vida. Por quê? Porque a mim já foi dado o conhecimento, já foi dada a oportunidade de conhecer. Então eu já não tenho direito de cometer certos erros, eu já não posso ter esse direito. Se eu ainda faço alguma coisa errada, e eu faço muitas coisas erradas, muitas coisas, eu faço talvez uma proporção 9 erradas para uma certa, mas a gravidade de fazer uma coisa errada para mim é grande. Eu já não tenho mais o direito de ver uma pessoa sofrendo e de simplesmente virar o rosto para fingir que não está acontecendo comigo, que eu não estou vivendo uma situação dessa. Eu não tenho mais esse direito. Por quê? Porque simplesmente eu sei que todas as ações que eu fizer, eu vou estar pagando débitos para trás, eu vou estar corrigindo débitos para trás. Porque quando a gente erra, existem duas situações a qual nós podemos sanar nossas dívidas. Ou com a dor, ou com amor. Tem um espírita, conferencista espírita muito famoso, chamado Divaldo Pereira Franco. Ele é um exemplo para todos nós, inclusive para mim. Eu me baseio muito naquilo que eu estudo, eu me baseio muito no que eu vou falar ouvindo Divaldo Franco. Para mim é uma pessoa fantástica.
fantástica. É um espírito em lutas internas. Ele dá alguns depoimentos que as mesmas lutas que eu tenho, ele também tem, só para ficar bem claro, e que algumas lutas que eu ainda perco, ele já ganhou, porque ele já se preparou um pouco mais para isso. Mas o Divaldo Franco, ele conta numa de suas palestras que ele foi visitar a França e, de repente, ele sentiu uma tremenda vontade de ir a Marsella, de ir a Marsella, e pegou o trem, pegou o ônibus, saltou. Quando ele menos esperou, ele estava na porta de um convento. E nessa porta de um convento, ele era um convento feminino, só podiam ter freiras e todos os cargos inerentes a essa situação. Mas ele precisava entrar nesse convento. E a freira aqui não entra homem, aqui só pode entrar o padre confessor, tudo, e ele começou a fazer confusão. Não, mas eu preciso entrar, e entra, não entra, entra, não entra. Quando ele se viu, ele estava falando francês. E essa situação dele falar francês, ele pediu para chamar a madre superiora do convento. Só uma observação, vocês me perdoem, eu tenho tido essa tosse, mas eu estou com um problema de hérnia de hiato e muito em breve eu vou ter que operar o estômago, e uma das causas que esse problema de saúde está me ocasionando é essa tosse constante. Então, fechando parêntese. Então, o Divaldo chamou a madre superior e disse: madre, eu preciso entrar no convento. Não, mas só não pode entrar. Não, mas eu posso. Não, só quem pode entrar é o padre confessor. Não, mas eu morri aqui nesse convento e eu consigo entrar nesse convento por um atalho assim assado. E a madre ficou tão impressionada que o Divaldo, ela deixou ele entrar, e ele foi. Realmente ele não passou por uma área proibida e chegou lá no quarto que ele morreu, que ele desencarnou. E aí ele conversou com a madre, passou a tarde falando sobre espiritismo para ela. Mas nessa mesma encarnação, quem teve a oportunidade de assistir o filme, vê que ele tinha um espírito obsessor. Uma das coisas que ele fez foi induzir um outro padre ao suicídio. Simplesmente Divaldo ganhou um espírito para estar atazanando a vida dele, cobrando uma dívida que ele foi o culpado. Só que o Divaldo, no mundo espiritual, quando ele tomou ciência daquilo que ele fez, ele falou: olha, tem dois modos de eu pagar o meu sofrimento. Ou eu pago sofrendo, ou eu pago amando. O que é que ele escolheu? Pagar amando. É uma pessoa extremamente abnegada ao trabalho do bem, abriu uma creche, resgatou um sem número de crianças, tem uma obra social maravilhosa, e na hora que ele foi questionado sobre seus débitos passados, ele simplesmente falou: meu irmão, eu reconheço a minha dívida com você, mas eu quero pagar a minha dívida com meu amor, trabalhando para você, tentando te ajudar. Eu não quero pagar a minha dívida com minha morte, com meu sofrimento, não. Então, ele escolheu fazer isso aí. O Divaldo Franco, ele deveria ter nascido, ou melhor, ele deveria ter seguido a carreira eclesiástica, deveria ter sido um padre, e quando chegasse a determinada idade, ele deveria pegar lepra, assim como Jesus Gonçalves, que eu falei logo no início, que uma das reencarnações do Jesus Gonçalves foi o cardeal Richelieu, da França, aquele da história dos Três Mosqueteiros, do rei Luís XIV. Pronto, esse cardeal Richelieu realmente existiu, e foi o mesmo espírito do Jesus Gonçalves, que a encarnação passada do Divaldo Franco, eles conviveram. E o Divaldo simplesmente disse, o Jesus Gonçalves falou: não, eu vou, mas eu vou pagar com sofrimento. Tanto é que ele pegou hanseníase, que antigamente chamava lepra, e teve todos esses problemas relacionados a isso. Divaldo falou: opa, comigo não. Eu quero pagar com amor. E tanto é que ele já está aí com 94, 95 anos, esbanjando saúde no seu trabalho do bem. Então, Divaldo sofre? Sofre. Muito, muito. Mas como é que ele faz o pagamento disso? Com a obra abnegada ao próximo. E é assim que nós temos que fazer, aqueles que descobrem que podem pagar suas dívidas com amor, com trabalho para o bem. Note que eu não estou falando aqui em pagar dívida com dinheiro,
Não estou falando nada disso. Eu estou falando simplesmente em pagar nossas dívidas com amor. A gente vai ver que quando a gente começa a trabalhar em prol do próximo, a gente vai ver tanto problema lá ajudando que a gente vai até esquecer dos nossos. A gente vai ver que os nossos problemas são desse tamanho quando a gente vai para a rua. Tenho certeza que a maioria dos senhores, das senhoras que estão assistindo essa palestra, tem um lar confortável, tem uma certa qualidade padrão de vida. Mas basta você ir na rua, num dia chuvoso, e ver uma família dormindo embaixo de uma marquise, para você ver que o problema que você tiver pode ser ínfimo em virtude do problema daquela família. E que está ali porque eles têm também os débitos deles a pagar. Não existe ninguém que esteja sofrendo que não mereça. Porque se tivesse sofrendo sem merecer, aí nós teríamos que contestar a justiça de Deus. Como nosso Deus é soberanamente justo e bom, então aqui está incontestável. Ele simplesmente escolheu e falou: olha, você vai sofrer. Ah, não, o João vai sofrer porque o pai do João lá atrás fez algo errado. E quem vai pagar é o João. E ora, o pai de João era um espírito que teve o direito de fazer coisa errada. E o João é um espírito que vai ter que pagar pelo erro do pai? Onde é que está a justiça de Deus numa coisa dessa? Aí vamos corrigir a frase. O João vai pagar porque o João fez algo errado lá atrás e ele pediu, a oportunidade foi concedida dele corrigir. Então, essa aí é uma frase mais óbvia que encaixa melhor no que a gente está defendendo, no que a gente está conversando aqui. Então, meus irmãos, por que será que nós sofremos? Nós sofremos porque nós, ainda na nossa ignorância, cometemos atos falhos, atos errados, que precisam ser corrigidos. E essa correção chama-se uma dos modos de se falar, sofrimento. Ninguém sofre por aquilo que não mereça. Eu falo isso para todo mundo que vem conversar comigo, eu falo isso. Sabe por que eu estou sofrendo? Porque você merece. Acabou a conversa, você está sofrendo porque você merece. Não é porque seu pai merece, não é porque sua mãe merece, não é porque seu filho merece, você está sofrendo porque você merece. E cabe a você corrigir isso aí. Como é que a gente corrige? Simplesmente, nesse estágio que nós estamos, nós não temos aquele altruísmo todo. Muita gente não tem. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade daquilo que a gente consegue. Qual é a nossa realidade? Meu irmão, vai trabalhar em prol do seu próximo. Simplesmente você chegar numa pessoa, olhar para ela, numa pessoa dessa de rua, e fazer ela se sentir como uma pessoa, porque um ser humano num estado degradante desse, ele acha que ele nem é ser humano. Simplesmente o fato de você conseguir fazer uma pessoa dessa se sentir um ser humano, você não sabe o bem que você está fazendo para aquela pessoa. E você faz uma pessoa feliz, faz uma segunda pessoa feliz, faz uma terceira. Aí você fala, não, olha, essa semana agora eu vou fazer uma boa ação essa semana, vou procurar alguma boa ação para fazer. Eu não faço nada, vou fazer uma. Aí você vai lá, começa respeitando alguém, caso você não respeite. Uma excelente ação. Aí você vai lá, não, na próxima semana eu vou procurar 2 coisas para fazer. Você respeita uma outra pessoa, você vai lá e dá uma ajuda para uma outra. Daqui a pouco, você vai ver que você está tão entrosado numa situação dessa de ajuda, você vai estar tão comprometido com a felicidade de outras pessoas, que você vai até esquecer o seu sofrimento. A sua felicidade vai ser você ver aquelas pessoas que você quer ajudar felizes. E você não sabe como isso vai ser bom. Porque no mundo espiritual, quando a gente chega no mundo espiritual,
as orações daquelas pessoas que verdadeiramente se preocuparam pela gente, se preocupam pela gente, querem a gente feliz, elas têm um peso tremendo na nossa recuperação para aqueles que vão chegar lá em situações difíceis. Ela tem um peso que a gente não imagina. Nós, na maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, não temos a ideia do poder que tem uma oração. Do poder que tem uma oração verdadeira. Do mesmo modo que aquelas orações, aqueles pedidos que a gente faz, não é nem na oração, aqueles pedidos que a gente faz para fazer coisa ruim, quando a gente abre nossa vibração para baixo, mas é um sem número de espíritos que estão aí também pensando igual a gente, que vem ajudar a gente a fazer coisa errada. E depois está todo mundo lá na mesma panela, tendo que pagar por uma coisa errada que fez. Então, meus irmãos, quer parar de sofrer? Ajude o seu próximo. Quer parar de sofrer? Se ajude. Quando Jesus falou, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Amar ao seu próximo como a si mesmo. Será que a gente se ama? O Fábio, aqui, que vos fala, é diabético. O Fábio adora coisa doce, mas pensa uma pessoa que gosta de coisa doce, sou eu. E sabe o que é o pior? A maioria das vezes eu não resisto. Eu sei que isso me faz mal. Será que o Fábio se ama? De verdade? Porque se o Fábio se amasse de verdade, ele sabia que eu vim com esse compromisso de ter uma vida extremamente regrada e não sigo 100% à risca essa vida regrada. O peso que o Fábio tem numa ação negativa dessa, quando eu chegar do lado de lá, é muito maior do que uma pessoa ignorante que nem sabe que é diabético, come coisa doce, porque não sabe que existe diabetes. E por incrível que pareça, ainda tem muita gente assim. Por quê? Porque ao Fábio foi dada a oportunidade de saber conviver com essa doença. Então, quando o Fábio erra, que não teria direito de errar, o nível de erro do Fábio é muito maior. Então, a gravidade do que eu faço é maior do que a gravidade que outra pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho possa fazer. Então, isso é um título comparativo que eu estou fazendo. E Deus? Será que Deus é justo? É justo sim, meu irmão. Muito justo. Soberanamente bom e justo. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente toma ciência daquilo que a gente fez, sabe qual é a maior dor do espírito? É a dor mental. A dor mental. Porque quando a gente chega lá, no mundo espiritual, e que a gente vê que tem pessoas sofrendo porque nós causamos o sofrimento dela, imaginemos a dor que a gente não sente chegando lá e vendo isso. E a gente fica doido, implorando uma oportunidade de poder corrigir aqueles erros. Nós, nesse estágio que nós estamos, quando a gente comete uma injustiça, a gente não fica doido para corrigir essa injustiça? Independente do que a gente vai ter que fazer? Então, imagina para o espírito, que quando a gente chega lá no mundo espiritual, que a gente toma ciência daquilo que a gente fez de errado, que a gente precisa corrigir, como é que a gente não se sente? E principalmente a gente vendo que a gente errou uma, errou duas, errou 3, errou 10 vezes. Certa vez, Chico Xavier, nos seus grupos de ajuda, ele chegava e sempre ia ajudar uma pessoa, um rapaz, que esse rapaz era completamente débil, existiam vegetais, existiam árvores que eram mais ativos do que esse rapaz. E Chico foi questionado por um dos membros da sua equipe de trabalhadores. Chico, numa situação dessa, que esse rapaz está aqui vivendo uma vida tão desgraçada dessa, não seria melhor o desencarne dele, não? E Chico chegou, não, meu filho, não seria bom, não. Sabe por quê? Porque esse rapaz, pela graça divina, ele está num corpo desse agora, porque numa encarnação passada, ele fez tanto mal a tanta gente, ele prejudicou tanta gente, que tem uma infinidade de espíritos querendo se vingar dele. Porque a gente pensa que agora, quando tá homem a homem, tete a tete, é uma situação. Aí eu vou lá, mato uma pessoa. Me livrei do problema. Me livrei.
o espírito dessa pessoa vai estar doido para me pegar. Vai ser um obsessor daquele que vai estar tentando me prejudicar com tudo. E quando eu chegar no mundo espiritual, aí vai ser de novo tete a tete, espírito contra espírito. Então nós vemos casos gravíssimos de punições no mundo espiritual, numa situação dessa, os justiceiros do mundo espiritual. Então nós temos que fugir disso aí. E Chico falou, concluindo lá, que esse rapaz, ele estava ali pela providência divina, naquele estado tão difícil, lamentável, porque Deus assim o permitiu. Porque aqueles espíritos que estavam doidos para pegar ele, quando chegavam lá, mas tinham tanta pena de ver ele daquele jeito, que até a maioria deixou ele para lá. Então, olha aí, o que a gente imagina uma injustiça tremenda, o que a gente imagina ser algo assim tão tenebroso, uma pessoa num estado de pobreza terrível, com mantimentos insuficientes, e ter sido algo cedido pela graça de Deus para a proteção dele. Então, nós temos, sinceramente, que mudar o nosso pensamento. Nós temos, sinceramente, que aprender muito. Porque à medida que a gente aprende, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o que é a verdade? É você começar a aprender aquilo que você está vivendo, aquilo que você vai conviver como espírito. Se eu chegar para qualquer pessoa agora e dizer, olha, vamos ali fazer uma excursão na cidade de Gramado no mês de julho. Quem souber onde fica Gramado, qual a primeira coisa que ele vai pensar? Pô, tem que arrumar um casaco, porque lá é um frio de rachar. Então, é um espírito que chega, um espírito que a gente sabe que ele vai para o mundo espiritual e que ele sabe, começando a aprender daquilo que ele vai sofrer lá, ele tem que começar a se preparar de agora. E essa é a dádiva, essa é a chance que nós temos para aqueles que querem aproveitar. Porque tem muita gente que vai ter a chance, que tem a chance e não quer aproveitar. Mas tem muita gente que está tendo a chance e está sabendo aproveitar. Tem muita gente que está sabendo a chance desse período que nós estamos em mudança de provas e expiações para regeneração, que está procurando se corrigir. É fácil? Não. Não é fácil hora nenhuma. De jeito nenhum é fácil isso aí. Não é fácil. Mas onde é que está? Onde é que está a força daquelas pessoas que querem modificar? E não são aquelas pessoas espíritas, não. Que não só chega bem no mundo espiritual quem é espírita, não, que já sabe das coisas. Tem muita gente que é de outras religiões, que é de religiões de matrizes africanas, que tem um coração bom, que tem um coração puro para querer ajudar essas pessoas. Então é um tremendo do engano falar que na Umbanda só vai ter coisa ruim lá. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, não. Lá no islamismo, pô, os islãs são inimigos dos cristãos e só tem coisa ruim. Lá não tem. Porque onde estaria a justiça de Deus? Se Deus chegou e a mensagem dele foi mais aceita por um povo do que para o outro. Aí quer dizer que quem não é cristão não tem direito a ir para uma colônia espiritual? Bem, errado. Deus é o Pai de todo mundo. Até porque, pela justiça da reencarnação, quem garante que na reencarnação passada eu não fui Islã? Quem garante que na reencarnação passada eu não fui da Umbanda, não fui daquilo que seja? Então Deus usa isso. Deus usa o tempo. E sorte nossa, e aí da gente que saiba aproveitar esse tempo. Esse tempo já está encerrando, porque o ciclo da Terra já está fechando agora para a gente, para o mundo de expiações. Do mesmo modo que a gente já ouviu falar, muita gente conhece a situação do degredo dos capelinos, está acontecendo o degredo dos terrestres, dos terrícolas. Aqueles espíritos que não querem se dar a chance de se esforçar para corrigir de modo que eles possam permanecer aqui no mundo de expiações e provas, eles estão indo com a mesma capacidade moral e intelectual que eles já têm aqui, mas numa situação adversa um pouco diferente. Ao espírito não é dado o direito dele regredir. Se ele chegou a um determinado nível intelectual e um determinado nível moral, ele não regride. Mas ele vai usar a sua inteligência e a sua moral em uma outra situação adversa, mais difícil, para ajudar, inclusive, aqueles mais atrasados do que ele. Então, meus irmãos,
Nosso tempo já deu, já passou um pouco do nosso tempo. Eu agradeço bastante e estou muito feliz em podermos retomar o trabalho das palestras públicas no Centro Espírita Raio do Sol. É um trabalho muito gratificante para mim, me deixa muito feliz em poder dar essa contribuição do meu tempo para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam se compreenderem aquilo desse ser imperfeito que eu sou, mas que eu tento muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu tento fazer as coisas certas, muitas coisas não saem, mas eu tento, eu me esforço para fazer. Pode ser que muita gente não compreenda, mas daí é que vem a grande mágica, daí é que vem o grande estigma nosso agora, o nosso esforço. Então, a gente não vai, Deus não vai querer aquele ser perfeito de cara, não. Ele vai querer ver aquele ser que se esforça. E o nosso esforço é o que vai nos proporcionar diminuir o nosso sofrimento. À medida que a gente vai corrigindo falhas, à medida que a gente vai ajudando o nosso próximo, a gente vai diminuindo a quantidade de débitos até que chegue um ponto que a gente não precise mais expiar de sofrimentos. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço a todos aqueles que ficaram até agora, que acreditam no nosso trabalho, que é um trabalho que todos nós fazemos com muito amor, com muito esforço. Agradecemos aí a toda a equipe do Centro Espírita Raio do Sol. É uma casa que fica na cidade de Belém, no estado do Pará, na Avenida Independência. Então, nós iríamos retornar agora às nossas ações, atividades presenciais, mas em virtude do recrudescimento do coronavírus, a nossa diretoria decidiu dar mais um tempo até que se estabilize isso aí, e em breve teremos novas informações dos trabalhos presenciais, mas é isso aí. Então, desejo a todos que fiquem com Jesus, que se esforcem, que procurem o trabalho abnegado da ajuda ao próximo, o trabalho abnegado do respeito ao próximo, e com isso a gente vai ver que o nosso sofrimento vai diminuir, porque a gente vai ver que o sofrimento do irmão é tão grande, daquele que a gente vai ajudar, que vai até nos envergonhar da gente achar que nós sofremos. Então, fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos, e eu volto a palavra para o nosso irmão Ricardo, que vai fazer o fechamento agora da nossa atividade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. Agradecemos pelos esclarecimentos, pelo conteúdo da palestra que foi oferecido aos nossos irmãos. E vamos, então, todos fazer uma prece de agradecimento. Eu convido todos a se harmonizarem, a depois de todo esse conteúdo esclarecedor, poder firmar um compromisso com nosso Pai Maior, com Jesus, nosso Mestre, amigo, com quem nós temos uma dívida muito grande para fazer avançar a humanidade terrestre, nos ensinamentos que ele nos deixou há muito e que hoje se renovam com o Consolador prometido. A todos aqueles que buscam a harmonia, a fraternidade, o progresso, que sejam abençoados. Aos benfeitores que norteiam o trabalho da nossa casa querida, o raio de sol, que possam continuar recebendo as bênçãos de Deus, a força para continuar este trabalho tão importante no resgate das almas da nossa comunidade. Agradecemos, Pai, pela tarde e noite de hoje, pelos conhecimentos adquiridos, pela boa vontade e trabalho voluntário de todos os irmãos que buscam o engrandecimento do espírito e do ser humano. Que possamos estar sempre aptos e dispostos a estar nesta sintonia,
neste trabalho, nesta vibração, para que possamos avançar todos juntos rumo ao progresso que o Cristo espera que alcancemos. Graças vos damos, Pai, graças vos damos, Jesus amigo, e aos benfeitores espirituais. Protejam a todos nós, que tenhamos uma semana de bênçãos e de equilíbrio. Muito obrigado. Que assim seja.